A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar. Os últimos dias de Paulo foi na prisão. Mesmo sendo em casa, tinha lá a sua escolta. Ele já estava bem velhinho. E a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, não é? A nossa mente vai mudando. É ou não é? A gente está com 20, a gente tem uma visão, a gente está com 30, não é? Nós vamos mudando, a gente chega aos 40, já não é mais a mesma coisa. E Paulo chega aos anos finais, aos momentos finais da sua vida, e faz algumas considerações importantes sobre o seu chamado, sobre a sua história com Deus. E ele, sabendo que iria partir dessa para o reino celestial, ele fala com Timóteo algumas coisas. Ele, sabendo que iria morrer, ele tenta sustentar a Timóteo, enviando a ele palavras, enviando a ele porções de Deus, para que ele não fraquejasse na fé, para que ele continuasse firme o chamado. Ele diz aquela passagem linda lá em 2 Timóteo 4,7, que diz o quê? Combati o bom combate, completei a carreira, fiz o quê? Guardei a fé. O que todos nós precisamos fazer, não é? Completar a carreira, combater esse bom combate e guardar o quê? A fé. E nesse texto que nós lemos, ele cita o nome de algumas pessoas, ele pede algumas coisas, ele diz o que aconteceu com algumas pessoas que viveram uma história com ele, uma história com Deus. E parece que ali ele vai sinalizando algumas coisas, e muito importantes, já que era aí a sua carta final. Provavelmente essa foi a última carta que ele escreveu. E a primeira coisa que ele fala, e para quem ele fala, é a Timóteo. Ele diz: Timóteo, vem ter comigo o quê? Depressa. Diga, vem ter comigo depressa. E esse é o primeiro tipo de pessoa que eu queria falar com vocês. Primeiro tipo de cristão, de homem de Deus. Timóteo. Timóteo era alguém que Paulo queria ter por perto. Foram momentos difíceis na vida dele. Muitas pessoas o abandonaram. Um homem cercado de vidas. Muitas pessoas foram curadas através dele. Deixa aí em Timóteo, mas abre lá em Atos 19, 11. Rapidinho. Olha só o que Deus fazia através dele. E Deus, pelas mãos de quem? De Paulo. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, não é? Do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos o quê? Se retiravam. Tamanha unção. Em tudo que ele tocava, nas pessoas que ele dava, muitas vidas ao seu lado, muitas pessoas, mas ele chega no final da vida com uma reflexão. Qual foi a reflexão dele para Timóteo?
Timóteo, não adianta você ter muitos amigos. Tenha bons amigos. Tenha pessoas que farão a diferença no seu chamado. Pessoas que farão falta a você. Não adianta você estar cercado por milhares de pessoas. Paulo, acontecendo isso, meus amados, o que não acontecia? O que as pessoas não faziam para estar perto desse homem? Eles deviam sugar ele o dia inteiro, né? Mas me dá um pedaço, arrancava um pedaço da roupa dele, não era. Dá, minha filha está morrendo. O que a pessoa vai fazer? Não é? Se ele passasse o lenço na testa, já era, já levava, já me dá isso aqui. Mas os anos foram passando e muitos foram abandonando. E o que ele queria naquele tempo? Ter uma pessoa que fizesse a diferença em sua vida. E aí eu queria falar com você. Você é essa pessoa que faz a diferença na vida de um irmão da igreja? Você faz falta. O apóstolo Paulo fala, vem depressa, eu estou chegando aos últimos momentos. Ele seria, não é, morto. Nero estava para marcar a execução dele. Vocês sabem, todos os apóstolos, exceto João, o apóstolo amado, não foi martirizado, né? Todos os outros se tornaram um sacrifício vivo. Sabe o que é um sacrifício vivo? Quem aqui é um sacrifício vivo? É isso mesmo que eu estou falando. Morreram por causa do Evangelho. Foram assassinados por causa do Evangelho. E ele estava preso. Nero já iria mandar, né? Mas ele esperava algo muito mais especial, né? E nesses momentos aqui, ele queria ter essa pessoa do lado. Essa pessoa que vai ser bênção. Esse líder que vai ser um irmão no momento da luta. Lá em Provérbios, não precisa abrir lá não, 17, diz, em todo tempo amo um amigo. E na angústia se faz o irmão. Paulo está dizendo para Timóteo, eu quero que você esteja comigo, porque você durante todos esses anos foi fiel a Deus e a esse chamado que foi colocado na sua mão. Eu queria muito que você fosse fiel a esse chamado que Deus tem colocado na sua mão. Fosse fiel às pessoas que estarão fazendo parte desse chamado. Fosse fiel a esse ministério em que Deus abriu a porta para você estar participando. Eu quero que você seja um crente Timóteo, amém? Quantos crentes Timóteo tem aqui? É isso que você precisa. Uma pessoa que as pessoas sentirão falta. Talvez você fale assim, eu estava na igreja, ninguém me ligou. Fui embora, ninguém me escreveu. Aqui a gente tem muito hábito de escrever, né, de mandar. Mas será que você faz mesmo a diferença? Deus está falando aqui, faça a diferença. Seja alguém em que nos últimos anos, né, de um irmão, olha, eu quero ter essa pessoa por perto, eu me sinto bem, me traz paz, ela sempre tem uma palavra para poder estar me dizendo. Um irmão que faz o quê? A diferença. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, seja Timóteo na sua vida. Volta lá, 2 Timóteo 4,10. Porque quem? Demas, tendo amado o presente século, o que ele fez? Me abandonou e se foi para Tessalônica. Então Demas foi para onde? Tessalônica. Demas, tendo amado o presente século, foi para onde? Para Tessalônica. Eu sempre falo uma coisa. Ninguém cai da noite para o dia. Diga assim, ninguém cai da noite para o dia. Uma pessoa que cai hoje, ela já está há muito tempo o quê? Caída. Uma pessoa que vai embora da igreja, larga tudo e a todos, olha, há muito tempo, ela já vem o quê?
enfraquecendo. Vamos lá rapidinho, 2 passagens. Abre em Filemon. É um livrinho bem pequeno, talvez você, aí entre uma carta, né, bem pequenininha. Se não achar, não tem problema não. Olha só. 1:23. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo, o quê? Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e quem? Lucas. Demas e quem? Lucas. Meus cooperadores. Digam, meus cooperadores. Demas era um cooperador de Paulo. Demas trabalhava na obra. Demas fazia a diferença. Demas auxiliava. Demas evangelizava. Demas era pau para toda a obra, né, como a gente diz aí no linguajar. Corria atrás, estava lá, era um cooperador. E essa carta foi escrita no ano de 61. Em 62, Paulo escreve mais outra carta, um ano depois. Aí vai lá em Colossenses 4:14. Que aí você já vai ver que ele está, mas não está tanto. Se você não demorar a achar, não precisa não. Saúda-te-vos Lucas, o médico amado, e também quem? Demas. Um ano depois, Paulo fala apenas o seguinte, olha, Demas vos saúda. Como a gente está sempre num lugar e no outro, e aí de vez em quando alguém pergunta, como é que está fulano de tal? E aí às vezes eu falo, né? Está. Está. Porque só está. Entende? Parece que Demas foi se esfriando. Ele está, mas não ajuda mais. Ele está, mas não coopera mais. Não se envolve como se envolvia antes. Demas precisa de umas férias. Já viu quando o irmão está pedindo umas férias? Não é? Eu estranhei isso aqui, gente. Lá no Rio de Janeiro, nunca ninguém pediu férias, né? Aí eu vi que aqui às vezes tem, né? Ah, vou tirar férias da igreja. Como é que tem isso, férias da igreja? Tem férias, gente? Não pode ter férias. Descanso é onde? Lá na glória, meu amado. Lá na glória. Uma vez eu cheguei em casa quase morrendo. Era de madrugada, era uma vigília. Culto durante a semana, aconselhamento. Viajei quase 2 horas para chegar em casa, era quase 5 horas da manhã. Eu e Fábio, tadinho. A gente chegou, eu queria dormir no portão, porque eu não queria abrir a porta da garagem, porque eu estava muito cansado. Eu, Jesus, se eu pudesse, eu ficava aqui mesmo. E na mesma hora eu tive uma visão e o Senhor falou, olha, descanso é só na glória. Você quer ser Demas? Então o descanso tem que ser só na glória. Está cansado? Vai fazer a obra de Deus, mas faz mesmo, porque Deus, no momento certo, vai te recompensar. Agora, não deixa o cansaço vir sobre a tua vida, não. Senão daqui a pouco já vai ficar cansado, já vai querer umas férias. Aí já vai esfriando. E aí daqui a pouco você já está quase igual a Demas. Demas foi caindo sem perceber. Ah, hoje eu quero umas férias. 1 mês só, 2 meses, depois eu volto. Ah, eu não sei, pastor, eu estou tão cansado, parece que eu estou frio, estou desanimado. Tem que repreender o desânimo na sua vida, amém? Está repreendido o desânimo na sua vida. Vidas morrem enquanto você fica cansado. Morrem sem Jesus. Irmãos que precisam de você, que você está lá cooperando, podem deixar, largar a fé, porque precisava o quê? Da tua oração, do teu mover, do teu cuidado. Amém? Então, Timóteo era aquela pessoa que eles queriam que estivesse do lado. Demas
Foi para onde? Foi para Tessalônica, tendo amado o presente século. No ano 66, Paulo escreve 2 Timóteo. Então, você veja, no primeiro ano estava bem, no segundo já estava. Passou mais alguns anos, o que ele fez? Ele foi para... Vocês estão cansados? Ou não leram? Foi para Tessalônica. Digam, Tessalônica. Capital da Macedônia. Lá, prática sexual era um comércio fácil. Você contratava a preço de banana homens e mulheres. Não é? O interessante era exatamente isso. Está pensando que é só hoje que tem essas coisas? Ah, preço de banana. Eu quero 10 homens, 6 mulheres e não sei mais o quê, porque hoje a gente vai ter uma festa. Não é? Uma festa daquelas, né? Daquelas do diabo, né? E aí fazia. Lá não se tinha muita moral. Ele acabou, você veja, o cara era um cooperador e agora tinha voltado de novo para onde? Para a lama. Mas ele não foi percebendo, essa é a maior preocupação que a gente tem. Ele foi perdendo os seus valores. Ele foi perdendo tudo aquilo que era de Deus na vida dele. Daqui a pouco, nada mais tinha nada a ver. E daqui a pouco ele estava fazendo, talvez, aquilo que ele tanto criticava. Porque Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica. Demas não foi para a igreja de Tessalônica. Demas foi para o mundo. Ele amou o mundo. E Paulo já tinha escrito lá em Tessalonicenses 4:3, não precisa abrir lá não. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? Santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o vosso próprio corpo em santificação e honra. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia como era aquela comunidade. Ele sabia que os cristãos que morassem lá iam ter que ter um trabalho sério nisso. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ele sabia das festas que tinham lá. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, mas sim para o quê? Para a santificação. Então veja, Demas pregava isso. Mas daqui a pouco já estava lá. A gente vai se apagando e não vai percebendo. A gente vai se apagando e daqui a pouco, às vezes, nós estamos pior do que aquilo ou de quem nós falamos tanto para poder ajudar, para poder sair de lá. Então, Demas se perdeu. Volta lá em 2 Timóteo 4. Temos mais uma pessoa. Crescente foi para onde? Crescente foi para onde? Galácia. Crescente não abandonou Paulo. Crescente fez o quê? Foi para uma missão. Era necessário que Crescente fosse para uma missão. O nome Crescente significa uma pessoa que cresce, né? Uma pessoa o quê? Grande. Não é? E logo as pessoas pensam, Crescente, alguém que faz coisas grandiosas. Pessoas que fazem coisas honrosas. Pessoas que têm sempre na mão o quê? Coisas grandes. Mas Crescente não recebeu uma obra grandiosa. Diga, Crescente não fez uma obra grandiosa. A princípio, tá? Porque ele foi para onde? Para Galácia. Galácia era uma cidade pequena. E ele recebeu de Paulo uma missão que, aos olhos humanos, era o quê? Era a menor missão.
Aos olhos humanos, era algo pequenino. E às vezes recebemos coisas pequenas de Deus. Não é porque Deus tem algo grandioso na sua vida a fazer que você sempre receberá grandes coisas. Deus primeiro te testará nas coisas pequenas, na sua fidelidade, nas coisas pequenas. Tem gente que tem talento para pregar para multidões. Mas, meu amado, se você não prega para uma pessoa, como é que você vai querer pregar para multidões? Eu comecei pregando para 2 pessoas. Hoje, nós temos aí multidões, grupos. Mas se eu tiver que pregar para uma pessoa, eu vou pregar para uma pessoa. Então, meu amado, às vezes Deus tem te dado coisas pequenas. Eu não sei, talvez o ministério de recepção. Ah, mas eu sou pregador. O que eu vou fazer na recepção? É Deus te testando, te provando. Ser fiel no pouco e no muito, eu te colocarei. Ah, eu sou um grande cantor. E aí ter que recomeçar tudo do zero, fazer escola de adoração, olha só. Que humilhação para mim. Dá uma catucada aí no irmão do lado. Dá uma catucada para ele acordar. Fala, acorda! E diga assim, Deus tem coisas grandes para você. Mas você tem valorizado as pequenas? Você tem desprezado as pequenas? Crescente tinha um nome de algo grandioso. Mas ele soube valorizar o quê? Aquela pequena oportunidade. Sabe por quê? Galácia ficava na Ásia Menor. E sabe qual foi, logo em seguida, depois que Crescente esteve lá, o maior berço de evangelização? Adivinha onde é que foi? Aonde foi? Lá na Galácia. Entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Recomeço não é humilhação. Coisas pequenas não são motivo de vergonha. Às vezes precisamos descer um pouco. E ele deu muito valor àquilo. Ele falou, existem vidas lá, Paulo? Então é para lá que eu estou indo. São quantas? 5? Glória a Deus. Para essas 5, nós estaremos lá para fazer esse evangelho. Amém? Amém? Ah, Deus, se tu me colocar ali, eu vou dar fruto ali. Se tu me colocar nesse cantinho aqui, eu vou dar fruto. Se você quer crescer, Deus hoje quer te ensinar uma grande lição. Seja fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Amém? Diga, ser fiel no pouco, e no muito Deus te colocará. Então Crescente foi para uma pequena cidade. Crescente ficou em uma pequena congregação. E às vezes o trabalho pode demorar 5, 10, 15, 20 anos. Eu não sei a obra que Deus tem na sua vida. Mas você precisa sempre ter a mesma energia, a mesma vontade de fazer. Por quê? É para quem? É para Deus. Amém? Vai lá agora a 4ª pessoa, Tito. 2 Timóteo 4, também lá no mesmo versículo. Tito foi para onde? Tito para o quê? A Dalmácia. Então veja, Timóteo, aquela pessoa que Paulo queria que viesse para ficar perto. Demas o quê? Caiu, abandonou. Demas abandonou o cara, não é? Chamado lindo de Paulo, maravilhoso. Olha, tinha tudo para dar certo, abandona. Demas caiu, Crescente foi para uma pequena missão. Tito foi para onde? Para Dalmácia. Quantos já leram
a epístola, a carta de Tito aqui. Mas quem sabe que existe? Você vê em várias passagens Tito sendo mencionado. Tito foi um grande cooperador. Um homem cheio de títulos. Muitos títulos. Digam, muitos títulos. Títulos. Tito, uma pessoa que onde estava, logo que aparecia. Sabe aquela pessoa que cativa? Aquela pessoa que tem a unção da batatinha, como o pastor Fábio diz também. Quer explicar o que é a unção da batatinha? Quer? A pessoa, ela domina, ela tem o dom de Deus, o dom humano, natural. Ela começa, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. E daqui a pouco tem uma multidão toda chorando. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Só porque a pessoa falou isso, a unção da batatinha. E Tito era assim. Tito prega hoje, não é? Lá em Corinto, ia todo mundo. Tito, grande, fiel, cooperador, mas era homem de Deus, sim. E aí, ele foi mandado para onde? Para Dalmácia. Digam, Dalmácia. Um lugar que não se ouve falar de Tito. Porque na Dalmácia não tinha YouTube, não tinha Face, não tinha Twitter. Na Dalmácia não tinha nada que pudesse divulgá-lo. Foi um momento na vida de Tito em que não se ouve falar nada dele. E por que Deus levou Tito para lá? Diga assim, por que Deus leva Tito para Dalmácia? Para ele não aparecer. Deus leva Tito para Dalmácia para ele não aparecer. Era o momento que ele faria as coisas, mas só Deus o veria. Ele ia limpar chão, ninguém ia ver. Ele ia falar de Jesus para uma pessoa, ninguém o veria. Só quem? Só Deus. Mas lá, quem o estava vendo? Deus. Deus estava vendo, sondando, olhando o coração de Tito, para saber se realmente ele queria a glória dos homens ou a glória de Deus. E você quer a glória de quem? A glória dos homens ou a glória de Deus? Tem dia que você vai ter que cantar no banheiro, meu amado, e ninguém vai te ouvir. Tem dia que você vai ter que pregar para os livros, né, para as paredes, né? Quem tem um talento para pregar, tem um dom de pregar, Deus chamou. Vai ter que escrever lá o sermão, a mensagem, né? Ir lá pegar a Bíblia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só para o quarto. Bota o seu cachorrinho sentado lá na frente, né? Todo homem de Deus precisa de uma Dalmácia. Todo homem de Deus precisa de um momento onde só Deus está te vendo. E eu louvo a Deus pelas dalmácias que Ele colocou na minha vida. E você deveria agradecer ao Senhor por cada dalmácia que talvez você tenha que passar. Talvez Deus te falou, olha, eu tenho uma promessa linda para a sua vida. Olha, você vai e vão acontecer grandes coisas. Eu vou te usar na contemporânea. Você vai ver só. Impossível isso. Mas existe o seu momento de dalmácia. Diga assim, existe o meu momento de dalmácia. Momento que eu vou ter que fazer e ninguém vai ver, só Deus. Momento em que Deus vai ver aquilo que está dentro do seu coração. E Tito foi para onde?
lá para Dalmácia. Bem-aventurado aquele que tem uma Dalmácia em sua vida. Amém? Mais outro aí. Tíquico. Difícil de falar, não é? Diga Tíquico. Se eu enrolar, não vai ficar rindo de mim não, tá? Timóteo 4,12, né? 2 Timóteo. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Timóteo tinha que vir para perto. Demas, o que aconteceu com Demas? O que aconteceu com Demas? Ele caiu, foi para Tessalônica, Crescente, para um lugar pequeno. Tito perdeu os títulos, né? Foi para onde? Para Dalmácia. E Tíquico foi para onde? Para Éfeso. O que você lembra da igreja de Éfeso? A igreja que perdeu o quê? Lembra? Perdeu o primeiro amor. Por que a igreja perdeu o primeiro amor? Porque era uma cidade, Éfeso era um lugar de gente soberba. Éfeso era um lugar de gente o quê? Petulante. De gente que tinha mais sempre do que o outro. De pessoas que tudo que precisavam fazer, precisavam ter dos seus destaques e sempre desprezavam aqueles que estavam, o quê? À sua volta. Só eu que sei fazer. O incompetente ali está ali fazendo o quê? Se eu estivesse cantando, se eu estivesse fazendo não sei mais o quê, se eu estivesse evangelizando, tudo, a pessoa tem o quê? Um apontamento a fazer. E por que Tíquico foi mandado para aquele lugar? Para ele perder a fé? Ele foi numa missão também. Para que ele vai num lugar de gente arrogante? Para que ele vai para um lugar de pessoas que fazem a obra de Deus, né, movidas só por aparecerem e não para que realmente aconteça um quebrantamento, algo assim? Para quê? Para que ele fosse um testemunho. Sabe por que muita gente sai da igreja? Porque olha para o irmão do lado. Muita gente sai da igreja porque olha para o irmão do lado. Ah, aquele irmão dali, não gostei dele não, porque ele nem olhou na minha cara. Mas não teve outro irmão que te olhou? Nós não ficamos ali na porta cumprimentando a um por um. Como é que você não pode dizer que veio e não foi o quê? Cumprimentar. É ou não é? Ah, mas o irmão não me tratou bem. Ah, o diácono Leandro. Ah, o pastor Jairo. Eu não vou por causa do pastor Jairo, não vou por causa do irmão lá do louvor. Todo homem de Deus, para ser homem de Deus, tem que lidar com pessoas de todos os tipos. E às vezes Deus te coloca num lugar para você ser uma referência lá. Por que Tíquico foi enviado para lá? Para ele poder ser uma referência. Para que no meio de todo um povo que de repente estava perdendo o primeiro amor, ele pudesse o quê? Restaurar. Que ainda são homens de Deus. Quem era? Tíquico. Paulo sabia o que estava acontecendo lá, mas mandou porque sabia, entendia que aquele homem seria um homem de Deus sempre. E se você é homem de Deus, você não pode sair da igreja por causa de ninguém. Você tem que estar para consertar, você tem que estar para ser o quê? Um referencial. Você tem que estar para o quê? Para ser um exemplo. Amém? Diga assim, onde eu estiver, eu serei uma bênção. Se meu irmão não me olhar, eu vou olhar. Amém? Amém? Eu vim com uma taxista lá, muito faladeira, e ela falou assim, pois é, velho, que a mulher deu uma fechada, né, nela. Aí, brincadeira, olha só, me deu uma fechada. E a gente não pode nem brigar, porque às vezes a pessoa sai até com uma arma, né? Aí eu falei para ela assim, hoje nós estamos num tempo, e se a pessoa fizer alguma coisa
em você ou te ofender, você tem que pedir desculpa. Desculpa porque eu estava na sua frente, eu estava no seu caminho, me perdoa. É ou não é assim? É desse jeito. Eu sei que é difícil fazer isso, né? Mas é assim. E na igreja é assim, você tem que fazer a sua parte, amém? Diga, eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer minha parte. Eu vou fazer a minha parte. E aí você vai ser uma bênção. Em Éfeso, em qualquer igreja do Senhor Jesus. Amém? Digam glória a Deus. E aí vamos ao sexto. Alexandre. Digam, Alexandre. O latoeiro. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, né? Trabalhava com questões de ferro, né? Armaduras, de repente, espadas, não sei. Uma profissão da época. Timóteo, fiel amigo, Demas caiu, foi para Tessalônica, Crescente para uma pequena missão, o oposto. Tito perdeu os títulos, foi para onde? Dalmácia, um lugar sem exaltação. Tico ficou em Éfeso, para ser um exemplo, ser um referencial. Você que acha que está todo mundo errado na igreja, é aqui que você tem que ficar. Amém? Amém? Tem que ficar. Você não é o tal? Não é o referencial? Né? Amém? E Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Eu não queria falar disso aqui. Mas vou ter que falar. O Senhor lhe dará o quê? A paga segundo as suas obras. Paulo estava muito irritado com Alexandre. Não é? E não poupe esforços de abrir o verbo. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Senhor o quê? Lhe dará paga. Deixa. Foi assim ou não foi? O que ele plantou, ele o quê? Colherá. E olha só o que ele fala. Tu guarda-te também dele. Cuidado. Sai de perto. Se ele for para aí, não deixa ele atrapalhar a igreja, não. Olha só o que Paulo está falando. Olha, já deu problema aqui e vai dar problema aí. Já viu gente que vai dando problema de igreja em igreja? Ela chega, ela já fala, lá na outra igreja, o cara é um pervertido. Na outra, é um demoniado. Na outra, olha, eu soube que, olha, essa é certeira, meu amado. Essa é a cobra, né? Guarda-te dele, cuidado, porque ele fez muito estrago aqui. Aqui ele fez muito estrago na obra. E ainda tem mais. O que ele diz? Porque resistiu fortemente o quê? As nossas palavras. Guarda-te dele. Porque é alguém que não quer se consertar. É alguém que vai ser o quê? Sempre um problema. E eu não quero que cause problema aí. Vigia. É melhor que você, de repente, evite. Falar alguma coisa na igreja, deixa entrar no ouvido e sair pelo outro. Está entendendo? Ouviu, entrou no ouvido, saiu no outro. Porque são pessoas que resistem à palavra de Deus. Pessoas que, às vezes, estão na igreja, ouvem uma palavra de amor, mas continuam tratando pessoas sem amor. Ouvem que devem obedecer, mas continuam desobedecendo. Ouvem que devem amar os líderes, né, os guias, como diz a palavra, que eles estão na liderança. Mas vive o que? De fofoca o tempo todo.
chega perto de um e tá vendo, não gostei daquilo. E aquela palavra era uma indireta para mim. E o que Paulo estava falando? Olha, essa pessoa vai causar muitos males aí. Essa pessoa vai ser um problema. Cuidado, vigia. Por quê? Porque se ela ir contaminando, ela vai contaminando um, mais o outro. E já viu como é que às vezes os insatisfeitos se juntam? Quem está com problema e quem está caindo vai se juntar com outro que está caindo, que está insatisfeito, com outro. Daqui a pouco vai o quê? Todo mundo embora. E Paulo estava falando, olha, Alexandre, ele causou muitos males. Porque ele estava aqui e não obedecia, resistia à palavra. Eu falava, eu conversava, ele dizia, tudo bem, glória a Deus, pastor, isso é uma bênção. Ah, o irmão, e não, que isso? Às vezes, já viu quando tem a questão do confronto? Não, que isso? Não. Te amo em Cristo, irmão. Dá um abraço, dá um beijo. E aí depois está fazendo fofoca do mesmo irmão e do mesmo jeito. E aí quantas pessoas vão embora? Quantas pessoas saem da igreja? Quantas pessoas são contaminadas por causa de um Alexandre, o latoeiro? E aí Paulo está falando, quem você quer ser na sua vida? E eu te pergunto, quem você tem escolhido ser na sua caminhada? Você quer ser um irmão que fará falta? Ah, Timóteo, eu estou morrendo aqui, eu queria só te ver. Maravilha, né? Eu quero partir, eu vou para a glória celestial, mas antes eu quero te ver. Eu quero poder partir desse mundo com você do meu lado. Ou você quer ser o que caiu? Demas. Foi se esfriando, pedindo férias aqui, pedindo um passeio ali. Ah, tá chato demais, eu preciso de um descanso. E aí acabou indo por uma cilada terrível. Você quer ser crescente? Glória a Deus por isso. Pegou aqui, foi fiel, Deus deu mais e honrou mais. E daqui a pouco está vivendo o grande chamado que Deus tem na sua vida, amém? Deus tem um grande chamado na sua vida. Diga assim, Deus tem um grande chamado na minha vida. Tito perdeu os títulos, né? Você precisa do seu momento com Deus, tá? Diga assim, eu preciso do meu momento com Deus. Tempo de você ser ministrado apenas. Tempo que o Senhor vai estar tratando com você, sabe? Te amassando. Vai estar lá na roda do oleiro. Ó. Ai, não aguento mais, Jesus. Para essa roda, Jesus. É ou não é assim? E Deus com todo cuidado, amassando, desamassando, tirando as imperfeições. Tíquico teve que ser exemplo no meio de uma nação corrompida. Você vai ter que ser exemplo, referencial aqui e lá fora no meio de uma nação corrompida. Alexandre Latoeiro resistiu à palavra. Virou o fofoqueiro, né? A cobra. Aquele que destruía chamados. Já pensou você ser conhecido no reino de Deus como alguém que destrói chamados? Já pensou o reino celestial, os céus, te reconhecerem como alguém que só afunda um chamado? O inferno feliz com você, olha, só vou mandar ele para aquela igreja agora. Ah, vou mandar ele lá para a contemporânea, porque agora ele vai reclamar de tudo. Ele vai entrar nos ministérios, vai reclamar do louvor.
ele vai entrar na recepção, vai fazer uma bagunça. Ah, ele vai entrar na intercessão, vai dar brecha. Já pensou isso? Ser uma arma do inimigo dentro de uma igreja? Gente, aquela pessoa que causa males. Paulo estava lá, meu Deus, como é que pode? Resistiu tanto. Eu ia lá, eu confrontava, eu falava, eu exortava com todo amor, eu abria a palavra. E a pessoa lá resistente à palavra. Dura! E aí? Quem você quer ser? Vamos ficar de pé? Queria que você pensasse. Hoje é um dia para você fazer escolhas. Escolher quem você quer ser. Escolher se você quer fazer a diferença aqui. Para daqui a 5 anos, 10 anos, não é? Quando eu já não estiver mais aqui, estiver lá em Cabo Verde, na África do Sul, morando lá com a minha família. Eu vim visitar o Brasil, as igrejas. Você ser um pastor amado aqui, cuidando da igreja de São Paulo. Imagina. E daqui a 30, 40, 70 anos, 80, né? Não sei se eu chego até lá, não. Não sei mesmo. Se eu não tiver um infarto primeiro, meu Deus do céu. E aí fala, poxa, eu quero te ver antes de morrer.